Quando buscamos ficar na superfície, acabamos submergindo. Mas quando procuramos descer, flutuamos na água. Quando prendemos o fôlego, ficamos sem ar, o que nos leva imediatamente a lembrar de um provérbio antigo e muitas vezes ignorado: pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Ou seja, perder a vida é uma referência quando houver a iluminação daquilo que é, tendo uma experiência neste corpo, a descoberta do mistério, a maravilha, além das maravilhas, não demanda crença, pois só podemos acreditar no que já sabemos, preconcebemos e imaginamos. Mas isso está além de qualquer imaginação. Só precisamos abrir bem os olhos e a mente para que a verdade venha à tona. A consciência do agora. O poder das lembranças e das expectativas é tanto que, para a maioria dos seres humanos, o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente, mas mais reais que ele. O presente não pode ser vivido com felicidade, a não ser que o passado esteja limpo e o futuro brilhe de expectativas. Nós vivemos em uma cultura totalmente hipnotizada pela ilusão do tempo, na qual o chamado presente é sentido como uma pequena linha entre o todo-poderoso passado causador e o absurdamente importante futuro. Nossa consciência está quase completamente ocupada com memórias e expectativas. Nós não percebemos que nunca houve, há ou haverá qualquer tipo de experiência além da experiência do momento. Não se pode duvidar que a capacidade de lembrar e fazer previsões, de colocar em sequência organizada uma parafernália caótica de momentos desconexos, seja um desenvolvimento maravilhoso da sensibilidade. De certa forma, é a conquista do cérebro humano que dá ao homem capacidades extraordinárias de sobrevivência e de adaptação à vida. Mas o jeito que acostumamos usar essa capacidade tende a destruir todas as vantagens que ela traz, pois é de pouca serventia poder lembrar e fazer previsões, se isso nos impedir de viver plenamente agora. De que adianta planejar uma refeição para a semana que vem, se eu não puder realmente aproveitar enquanto estiver comendo? Se estou tão ocupado planejando o que vou comer daqui uma semana que não consigo aproveitar plenamente o que estou comendo agora, vou estar no mesmo dilema quando as refeições da semana que vem se tornarem agora. Se minha felicidade neste momento consiste basicamente em repassar lembranças felizes, em expectativas, tenho apenas uma vaga consciência do presente e vou continuar tendo uma vaga consciência do presente quando as coisas boas que estou esperando passarem, pois vou ter criado o hábito de olhar para trás e para frente, o que dificulta minha relação com o aqui e com o agora. Portanto, se minha consciência do passado e do futuro diminui minha consciência do presente, devo começar a me perguntar se estou mesmo vivendo no mundo real. A religião quer garantir o futuro depois da morte, e a ciência quer garantir o futuro até a morte e adiar a morte. Mas amanhã e planos para amanhã não têm sentido nenhum, a não ser que se esteja em pleno contato com a realidade do presente. Já que é no presente, e só no presente que se vive, não existe realidade a não ser a realidade presente. De forma que mesmo que vivêssemos por eras infinitas, viver para o futuro seria estar enganado eternamente. Os milagres da tecnologia fazem com que vivamos em um mundo frenético, que violenta a biologia humana, permitindo que não façamos nada além de perseguir o futuro cada vez mais rápido. Em outras palavras, parece que chegamos no ponto em que as vantagens de ser consciente ficaram menores que as desvantagens, em que a sensibilidade extrema nos torna inadaptáveis se não conseguimos viver com alegria sem um futuro garantido.
Não estamos mesmo adaptados para viver em um mundo finito, onde, apesar dos melhores planos, acidentes acontecem e, no fim, a morte chega. Este, portanto, é o problema humano. Todo aumento de consciência tem um preço. Não podemos ficar mais sensíveis ao prazer sem ficar mais sensíveis à dor. O cérebro, incluindo seus centros de raciocínio e de cálculo, faz parte e é um produto do corpo. É tão natural quanto o coração ou o estômago, e se for usado corretamente, é tudo, menos um inimigo. Mas para que seja usado corretamente, é preciso ser posto no seu lugar, pois o cérebro é feito para a pessoa, não a pessoa para o cérebro. Em outras palavras, a função do cérebro é servir o presente e o real, não mandar a humanidade em uma caça feroz pelo fantasma do futuro. Mas quando tentam pensar ou se concentrar, as pessoas se comportam como se estivessem tentando maltratar o cérebro, contorcem o rosto, franzem a testa e abordam problemas mentais como se fossem assentar tijolos. Mesmo assim, não é preciso se esforçar e dar duro para digerir comida, muito menos para ver, ouvir e receber outras informações neurais. O cérebro só pode assumir seu comportamento adequado se a consciência fizer o que foi projetada para fazer. Não se contorcer e rodopiar para sair da experiência presente, mas tomar sem esforço conhecimento dessa experiência. Não queremos estar conscientes deste presente, mas como não podemos sair do presente, nosso único escape é a memória. Aqui sentimos que estamos em um território seguro, pois o passado é fixo e conhecido, mas também, é claro, morto. Na verdade, toda experiência é nesse sentido, nova. Em todo momento da vida, estamos no meio do novo e do desconhecido. A partir daí, a experiência recebida sem que haja resistência a ela, ou a que seja nomeada, e desaparece a impressão do conflito entre o eu e a realidade presente. Esse conflito não para de nos corroer por dentro, porque fazemos de uma vida um longo esforço para resistir ao desconhecido. É o presente real em que se vive, que é o desconhecido inerente à existência. Vivendo assim, nunca aprendemos a conviver com isso. Existem duas maneiras de entender uma experiência. A primeira é compará-la com lembranças de outras experiências e assim, nomear e definir. Isso significa interpretá-la de acordo com o que morreu e passou. A segunda é ter consciência dela, como é, por exemplo, quando na intensidade da alegria, esquecemos o passado e o futuro, deixando o presente ser tudo, de forma que sequer paramos para pensar: estou feliz. Ambas as maneiras têm suas utilidades, mas correspondem à diferença entre saber uma coisa através de palavras e saber imediatamente. Um cardápio é muito útil, mas não pode substituir o jantar. Um guia, uma ferramenta admirável, mas não tem comparação com o país que descreve. Portanto, a questão é que quando tentamos entender o presente em comparação com lembranças, não o entendemos com a profundidade de quando tomamos consciência sem comparação. A arte de viver esse dilema não é boiar despreocupadamente por um lado, nem ficar com medo e se agarrar ao passado e ao conhecido por outro. Consiste em ser completamente sensível ao momento e encará-lo como totalmente novo e único, inteiramente aberta e receptiva ao máximo. Isso não é uma teoria filosófica, mas um experimento. É preciso fazer o experimento para entender que ele traz à tona capacidades completamente novas de adaptação à vida, de literalmente absorver a dor e a insegurança. Descrever como essa absorção funciona é tão difícil quanto explicar o batimento do coração ou a formação dos genes,
A mente aberta a fazer esse experimento como a maioria respira, sem conseguir explicar nada, uma vez que isso é compreendido. É bastante absurdo dizer que há uma escolha ou alternativa entre os modos de vida, entre resistir ao fluxo em pânico estéril e ficar de olhos abertos para um mundo novo, transformado e sempre renovado em maravilha. A chave a entender, perguntar como fazer isso. Qual é a técnica ou método? Quais são os passos e as regras? É estar completamente equivocado. Métodos servem para criar coisas que ainda não existem. Estamos tentando entender algo que existe, o momento presente, tentando entender tudo em termos de memória, passado e palavras. Passamos a maior parte da vida, por assim dizer, com a cara enfiada no guia, sem nunca ter olhado para a paisagem. Não se trata de disciplina psicológica ou espiritual para o crescimento pessoal. Trata-se apenas de consciência da experiência presente e de perceber que não é possível defini-la nem se separar dela. A única regra é, veja, sendo a consciência um ponto de vista livre de ideais e julgamentos, é claramente impossível definir e escrever o que ela revela. Qualquer coisa que possa ser descrita é uma ideia, e não posso fazer juízo de fato sobre algo no mundo real que não seja uma ideia. Portanto, vou ter que me contentar com falar sobre as falsas impressões que a consciência remove, mais do que sobre a verdade que ela revela. Portanto, a maioria do que se segue precisa ser feito mais de negativas que de afirmativas. A verdade é revelada, é através da remoção de coisas que se colocam no caminho. Uma arte próxima da escultura, na qual o artista cria, não construindo, mas cortando. A compreensão vem da consciência. É possível, então, abordar nossa experiência, nossas sensações, sentimentos e ideias de forma bastante simples, como se nunca tivéssemos tomado conhecimento deles antes, e sem preconceito, olhar o que está acontecendo. Alguém pode perguntar: quais experiências, quais sensações e sentimentos devemos olhar? A resposta é que devemos olhar as que temos agora. Sem dúvida, isso é bastante óbvio, mas coisas bem óbvias costumam passar despercebidas. Só se pode viver um momento de cada vez, e é impossível pensar sobre ouvir as ondas. E se está gostoso, ouvir as ondas simultaneamente. Só a experiência existe. Não existe algo ou alguém experimentando a experiência. Você não sente sentimentos, pensa pensamentos, nem sente sensações, mais do que ouve a audição, vê a visão ou sente o cheiro do olfato. Eu me sinto bem, significa que um sentimento bom está presente. Não significa que exista uma coisa chamada eu e outra coisa separada chamada sentimento. Não existem sentimentos, mas sentimentos presentes, e qualquer sentimento que esteja presente será eu. Ninguém nunca encontrou um eu sem uma experiência presente ou uma experiência sem um eu, o que só significa que os dois são a mesma coisa. Como mero argumento filosófico, isso é perda de tempo. Não estamos tentando ter uma discussão intelectual. Estamos sendo conscientes do fato de que qualquer eu separado, que pensa pensamentos e vive experiências, é uma ilusão. Entender isso é perceber que a vida é inteiramente momentânea, que não existe permanência nem segurança e que não existe eu para ser protegido. Este momento, aqui a vida é viva, vibrante, vivida e presente, contendo profundidades que mal começamos a explorar. Mas para ver e entender isso, a mente não pode estar dividida entre este eu
E esta experiência, o momento precisa ser o que sempre é, tudo o que você é e tudo o que você sabe, você jamais viverá, a menos que viva plenamente agora.